meus irmãos, os nossos votos de muita paz, muita luz e, sobretudo, muita saúde para nós e em todos os nossos lares. Hoje, nós iremos falar rapidamente sobre o perispírito, o envoltório semimaterial, que garante a nossa identidade quando retornarmos à pátria espiritual. O perispírito, que leva o mesmo formato, a mesma aparência que tínhamos aqui na Terra, e garante que sejamos conhecidos pelos nossos irmãos espirituais na pátria espiritual. Mas o perispírito é muito mais, meus irmãos. Nele, nós levamos de volta ao mundo espiritual todas as conquistas que amealhamos em nossa última encarnação. Todas as emoções, todas as sensações e, é claro, todo o aprendizado. Estará marcado no nosso perispírito como deverá ser o nosso próximo corpo. Por isso, a necessidade de cuidarmos do nosso corpo físico, ainda encarnados, para que toda bagagem que possa nos acompanhar de volta à pátria espiritual pelo perispírito seja uma bagagem que irá nos possibilitar um novo organismo físico com mais saúde, com mais energias positivas, energias vitais que irão nos acompanhar na próxima encarnação. Mas o que é o perispírito? Envoltório semimaterial, também chamado corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessários à vida no plano físico. Daí ser considerado modelador do corpo físico. Quando nós falamos que nós precisamos nos curar como espíritos imortais, é porque a cada dia, a cada momento aqui na Terra, nós estamos planejando como será o nosso próximo organismo físico, como será o nosso próximo corpo físico. Será de muita saúde, como já dissemos, com boas energias, vai depender muito do que nós estamos nutrindo, daquilo que estamos alimentando, tanto fisicamente, quanto em forma de sentimentos e de emoções. E o perispírito, meus irmãos, ele possui as suas propriedades. Quais são as propriedades do nosso perispírito? Primeiro vamos falar da densidade, relação entre massa de um material e o seu volume, em uma dada temperatura e pressão variável de acordo com a evolução do espírito. Então o nosso perispírito ele pode ser mais leve ou mais pesado, mais denso ou menos denso. Isso depende do nosso grau de evolução. Uma outra propriedade do perispírito é a ponderabilidade. Pode ser submetido a medida, peso, bem como luminosidade. Nós já aprendemos na literatura espírita que os irmãos que já conquistaram um nível maior de elevação espiritual têm irradiado do seu espírito uma luz que proporciona analisarmos esse irmão como um irmão mais ou menos evoluído. No livro Voltei, do irmão Jacó, ele nos relata a sua própria experiência no mundo espiritual. Mesmo sendo muito amparado pelos seus amigos e irmãos espirituais, o nosso irmão Jacó, no livro do Chico Xavier, quando desencarnou, ele se encontra frustrado, de alguma forma, por não perceber nele ainda a luz que saía dos seus irmãos de jornada. A luz que nós percebemos dos irmãos graças a essa propriedade da ponderabilidade. É por meio da propriedade da penetrabilidade que os espíritos podem atravessar paredes ou qualquer barreira física. Nós sabemos que os irmãos desencarnados se encontram numa psicosfera diferente da nossa. Nós sabemos que as barreiras físicas para os espíritos já desencarnados não constituem obstáculos. Mas o que possibilita essa penetração pela matéria é essa propriedade que chama-se penetrabilidade. Por meio da expansibilidade, que significa a ampliação do campo de sensibilidade do perispírito, é que acontecem diversos processos de percepção mediúnica. Então o espírito mais evoluído
através desta propriedade que se chama expansabilidade, ele consegue irradiar-se em ambientes diferentes ao mesmo tempo. E nós temos um exemplo do nosso querido Bezerra de Menezes, que a sua evolução espiritual, o seu desejo de trabalhar, possibilita e faz com que o Dr. Bezerra de Menezes se manifeste ao mesmo tempo em várias reuniões mediúnicas, em vários atendimentos. Essa propriedade da expansibilidade é uma propriedade dos espíritos mais elevados, de irmãos que já estão trabalhando no mundo espiritual, na seara de Jesus, já há algum tempo. O perispírito, em condições de materialização, pode ser tocado, e poderíamos afirmar que ele é dotado de tangibilidade, que é uma outra propriedade do perispírito. Ou seja, que pode tanger, tocar, sensível, tocável. Esta é uma das formas de manifestação dos espíritos. O espírito é perene, está ligado à alma e, como esta, pode ser destruído, porém possui características de mutabilidade. Essa característica de mutabilidade, meus irmãos, nós temos um exemplo do nosso querido Emmanuel. Em um dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, houve uma reunião no mundo espiritual sob a floresta amazônica, onde várias entidades espirituais estavam presentes. O nosso querido Emmanuel esteve presente, não mais na aparência do próprio Emmanuel, mas sim de uma das suas encarnações, o padre Manuel de Nóbrega. Essa capacidade dos irmãos se transformarem e fazer essa modelação do seu corpo perispiritual também se deve aos irmãos que já estão na jornada de trabalho da Seara de Jesus já há algum tempo. Para que nós possamos realmente atingir todas essas propriedades e ter no mundo espiritual essa facilidade de locomoção, né, de comunicação com os irmãos aqui na Terra, é preciso que trabalhemos o desenvolvimento não só do nosso intelecto, mas também a moral, do amor, né, buscando no Evangelho de Jesus o aprendizado. Para sermos espíritas, precisamos trabalhar. O Livro dos Médiuns traz para nós uma literatura belíssima sobre a questão da mediunidade, do magnetismo. E quantas casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo tem um curso que se chama Progem. Nesse curso é ensinado tudo sobre mediunidade, todas as suas propriedades. E muitas casas espíritas já fazem esse trabalho, esse estudo, já há algum tempo, para os irmãos que desejam trabalhar na mesa mediúnica. Buscar o conhecimento é buscar um aproveitamento maior e grande do que o Espiritismo pode proporcionar para nós. Nós imaginamos que o Espiritismo nos projeta apenas além da morte do corpo físico. Muito equivocado esse pensamento. O Espiritismo ele veio para nos consolar, como nos disse Jesus, quando esteve entre nós, mas em todos os momentos da nossa encarnação. Buscar pelo conhecimento, né, do Espiritismo é buscar pelo caminho da sabedoria. Nós deixamos as filosofias religiosas em que concordávamos absolutamente com tudo que era dito para nós. Hoje nós abraçamos uma religião, uma filosofia e uma ciência que exige de nós um pouco mais de entendimento, exige de nós um pouco mais de estudo, para que nós possamos entender realmente de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. O perispírito, meus irmãos, leva daqui da Terra todas as características que nós amealhamos nessa existência. Quando nós falamos, eu repito, sobre a questão das doenças, que nós precisamos banir da sociedade humana as doenças, nós precisamos de fazer isso de uma forma individual, trabalhando em nós, trabalhando o nosso corpo físico neste momento, nutrindo-o com vitaminas, nutrindo com uma boa alimentação, bons exercícios, para que nós possamos, já de imediato, estar projetando para nós um corpo espiritual melhor numa próxima encarnação. Os irmãos espirituais, eles nos ensinam que o processo iniciado no mundo espiritual da próxima encarnação começa com uma análise do mapa cromossômico do indivíduo,
no departamento de reencarnação, onde os irmãos espirituais, os engenheiros espirituais, irão estudar como deverá ser, da melhor forma possível, para benefício do próximo encarnado, o seu próximo corpo físico. Então, se nós sabemos que nós estamos trabalhando hoje, aqui na Terra, e estamos projetando o nosso futuro corpo, né, que irá nos proporcionar o crescimento espiritual, esse veículo que irá nos proporcionar uma próxima encarnação de aprendizado, de provas aqui na Terra, é preciso que nós trabalhemos para que esse corpo seja um corpo mais saudável. Quando eu trabalho hoje para que o meu próximo corpo espiritual seja mais saudável, eu estou promovendo em mim a cura da alma, a cura da minha alma, a cura de mim mesmo. Fica aqui o nosso convite para todos os nossos irmãos que já abraçaram ou que desejam abraçar o Espiritismo como filosofia religiosa. Procurar o estudo, procurar o entendimento, para que o esclarecimento venha de uma forma mais tranquila, sem dogmas, mas com a razão, com o discernimento. A doutrina espírita possibilita o conhecimento para que o homem busque a sabedoria. Que Jesus possa nos abençoar e nos amparar sempre e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.